Então, hoje nós vamos falar sobre culpa e autocobrança. E lembrando que essa semana é uma semana de aquecimento para nossa semana de autoconhecimento, para nossa semana que será em setembro, dia 11, 13 e 15 de setembro, onde eu vou ensinar para vocês como se tornarem pessoas mais seguras e confiantes. Então, eu quero que vocês, quem ainda não se inscreveu, clica no link da bio, se inscreve, entra na comunidade, que é muito importante, e participa, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia e que com certeza vai transformar a tua vida. Quero ver todos lá, viu? Vamos lá, então. O que é a autocobrança, né, gente? Vamos falar sobre a autocobrança. A autocobrança, ela geralmente ela aparece quando a gente não tem autoconfiança. Então, quando você não confia em você, quando você não confia na tua capacidade, quando você não confia no teu potencial, então você acaba se cobrando demais, se culpando, exigindo muito de você. E a autocobrança, ela é a culpa, né? Que hoje a gente vai falar sobre culpa e autocobrança. Então, o que uma coisa está relacionada à outra? A culpa, ela é um sentimento que vem da característica da autocobrança. Então, em função de culpa dos acontecimentos, de coisas que acontecem na nossa vida todos os dias, né? Ansiedade, medo, frustração, todas as coisas que acontecem e que muitas vezes não estão sob nosso controle, que a gente não consegue controlar, que a gente não tem dimensão, acaba fazendo com que a gente mine a nossa autoconfiança e acaba fazendo também com que a gente se cobre muito, tá? Então, e a gente sabe também que é muito importante vocês saberem que não sei se vocês já se deram conta, mas que o sentimento de culpa, ele é um sentimento altamente prejudicial para a saúde humana. Então, normalmente, uma pessoa que sente muita culpa, que tem uma autocobrança elevada, que se exige muito o tempo todo, é uma pessoa que possivelmente tem crises de ansiedade, pode ser uma pessoa, inclusive, que tem depressão, tá? Porque a culpa, a autocobrança pode levar a crises intensas de ansiedade problemática, nós falamos ontem, né, um pouquinho sobre isso. Pode levar a depressão, pode levar também a uma baixa autoestima muito elevada. Então, é algo que a gente percebe que é um ciclo vicioso. Quanto mais você se culpa, quanto mais você se cobra, quanto mais você exige de você para você conseguir atender aquilo que você, de certa forma, imagina ou acha que as pessoas ou que as coisas, que os lugares, que o mundo espera de você, mais você acaba se cobrando, você acaba se punindo, você acaba se culpando. Então, tudo isso só tem uma coisa leva a outra. Porque você se cobra por não fazer, aí nisso vem a culpa porque você não fez, aí a culpa faz você se cobrar porque você está se sentindo culpado por não ter feito, por não ter entregado o teu melhor, enfim. E isso tudo acaba levando a um sentimento de insuficiência, né? E de muita frustração. Então, uma das coisas uma das consequências, né, da culpa e da autocobrança, existem várias, mas uma delas é a alta frustração, tá, gente? Então, a gente percebe que pessoas que se culpam muito são pessoas que são extremamente frustradas, são pessoas que não estão felizes, não estão contentes, não estão realizadas, não estão satisfeitas com elas mesmas. E o que gera uma frustração em cima de outra e vai levando só assim, ladeira abaixo, né? Porque quanto mais você se frustra, menos você acredita em você, na tua capacidade, no teu potencial, e tudo isso vai gerando frustrações diárias, com frustrações maiores, e acaba virando um bolo de neve. Aquele momento em que você realmente não acredita mais em você, não acredita na tua capacidade, você começa muitas vezes, inclusive, ter pensamentos negativos tanto sobre você, quanto sobre as outras pessoas, sobre o mundo, e isso acaba levando a uma depressão, a ansiedade,
a falta de autoestima, e tudo isso só tende a te deixar cada vez pior. Por isso que eu vou falar para vocês hoje alguns passos que são possíveis vocês colocarem em prática já para conseguir melhorar essa autocobrança. Mas primeira coisa, e talvez a mais importante, eu diria, é vocês conseguirem entender, olhar para vocês e dizer assim, olha, eu realmente me cobro muito, eu realmente me culpo muito, que você consiga olhar para você e fazer uma autoobservação do tipo, será que eu realmente sou capaz? Será que eu realmente vou conseguir? Como eu estou me sentindo? Será que esses pensamentos vêm em minha mente? Será que eu duvido muito da minha capacidade? Como será que eu estou? E aí você começa a pensar, poxa, será que eu me cobro demais? Será que eu tô sempre me culpando? Tô sempre me sentindo inferior? Como que é isso? É muito importante vocês observarem isso em vocês, porque muitas vezes, gente, e isso foi uma mensagem que eu recebi ontem, né? Eu recebi várias mensagens, inclusive ontem, de pessoas que assistiram a live, falando que realmente assim, a gente tá no piloto automático e a gente não presta atenção, a gente não para pra pensar nas nossas frustrações, na nossa falta de necessidade, né? Então a gente olha pra nós e não dá indevida importância, a gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Então, primeiro passo, talvez eu diria que é o mais importante, é você tirar um tempo para você cuidar de você, para você olhar para você e para você observar assim, em que momentos que você se cobra demais, quando que você sente culpa, pelo que você se sente, pelo que você sente culpa, como que é isso para você? Como que funciona? Como que você funciona diante das coisas que acontecem e que não estão sob teu controle? E por que a culpa vem, né, gente? Por que a autocobrança vem? Uma dos grandes vilões e dos grandes aliados da culpa e da autocobrança é a falta de autoconfiança. Por quê? Porque quando você não confia em você, quando você não acredita em você, no teu potencial, na tua capacidade e tudo que você consegue entregar, tudo que você é capaz de fazer, você acaba se sentindo inferior e aí você se compara muito com as pessoas. E aí a gente entra aqui nas redes sociais e a gente vê uma vida pintada de uma forma que não é de fato como ela é na vida real. E nós estamos o tempo todo nos comparando. Então a gente se compara com pessoas às vezes que têm uma realidade completamente diferente da nossa, que têm possibilidades diferentes das nossas, que têm pensamentos diferentes, crenças diferentes, um contexto de vida diferente, situação financeira diferente, situação base familiar, né? Base de apoio, rede de apoio, tudo diferente. Então a gente começa a se culpar e aí o que eu penso? Eu não consigo olhar e dizer assim, mas existe uma diferença entre nós. Eu não consigo perceber essa diferença. Eu só consigo me cobrar, exigir cada vez mais. E aí o que acontece? Cada vez eu me inferiorizo mais. Por quê? Porque eu não chego aos pés dessas pessoas, eu sou muito inferior, eu não posso, isso não é pra mim, isso não serve pra mim, eu não tenho esse direito de viver isso, de conquistar isso, de fazer isso, sabe? E isso acaba sendo muito prejudicial para a saúde mental, né? E aí, quando você se compara, todas as vezes que você se compara, você perde. E quando você se compara e você perde, você se culpa por isso. Então, você se culpa por não ter o corpo parecido com aquelas pessoas que vivem disso, que têm todas e várias condições que talvez você não tenha ou que são diferentes das tuas. Não que você não possa, porque se você tiver o objetivo e correr atrás, você pode com certeza. Mas assim, às vezes tu se compara com uma pessoa que tá indo pra academia todos os dias há 2 anos, treinando, fazendo uma dieta rigorosa, e aí aquela pessoa tem um corpo com baixo percentual de gordura, é um corpo bonito, é um corpo esculpido, e você se compara com aquela realidade.
Mas você não para pensar que você não vai pra academia, que você não se alimenta bem, que você não cuida de você. A gente só quer. O tempo todo a gente deseja a vida dos outros, a gente deseja a realidade dos outros, a gente deseja tudo. Porque a gente tem uma falsa sensação de que a vida do outro é muito melhor do que a nossa. Porque o outro tem melhores condições, porque o outro é sortudo, porque... Mas assim, nada cai do céu pra ninguém. E muitas vezes não, mas existem, claro, muitas pessoas que acabam conquistando, eu não diria, né? Mas acabam ganhando, acabam tendo as coisas de uma forma mais fácil. Mas na maior parte das vezes, não. Assim, não cai do céu pra ninguém. E isso acaba minando os nossos pensamentos, as nossas crenças, a maneira como a gente se percebe. Por quê? Porque a gente não consegue acreditar no nosso potencial. E aí eu não consigo, às vezes, olhar, gente, e perceber assim, poxa, se eu me dedicar, se eu me envolver, se eu realmente conseguir me entregar para isso, aí, quem sabe, eu vou ter um resultado. A gente só se culpa por não ter o resultado, né? Eu não paro e digo assim, mas eu não tô fazendo para ter. Eu me culpo porque eu não tenho. Eu não tenho. Mas por que eu não tenho? Não deu certo. Mas por que não deu certo? Será que é culpa minha? Muitas vezes até pode ser uma parcela de responsabilidade tua por você não se entregar, por você não se doar por completo por aquilo, por você realmente não se engajar com aquilo. Então, isso pode ser que faça com que você desanime, isso faz com que você mine a tua autoconfiança, né? E muitas vezes você pode realmente não ter dado o teu melhor. Mas ainda assim, existe uma forma positiva de você olhar para isso e talvez tentar melhorar de alguma forma, e não só se culpar, se punir. Até porque nós temos que pensar que existem muitas coisas que não estão sob nossa responsabilidade. Então, quando acontece algo que a gente não que não tá legal, que a gente não tá bem, e que a gente se frustra muito, logo vem a culpa. E eu não consigo, às vezes, olhar para o outro e culpar o outro, né? Eu me culpo. Eu acho que o erro o problema sou eu, o erro é meu. E pode ser que muitas vezes, sim, o erro tenha sido meu, o problema seja meu, mas me culpar, eu quero que você entenda que o se culpar é diferente de olhar para mim e reconhecer a minha responsabilidade sobre o que aconteceu. Porque olhar para mim e reconhecer a minha responsabilidade é quando eu paro, faço um exame de consciência e penso assim, poxa, isso aqui realmente não deu certo, né? Vamos pensar num trabalho de... vamos pensar num trabalho uma tarefa que você precisa entregar no trabalho, né? Ou de repente até alguma situação de relacionamento. Quando acontece algo, você pensa assim, peraí, um exame de consciência seria você parar e pensar assim, poxa, o que aconteceu? Eu não consegui entregar a tarefa tal qual eu deveria, como eu deveria. Aí você não para e pensa assim, tá, vamos lá. O que eu precisava entregar? O que eu entreguei? O que eu deixei a desejar? E assim, pegar mesmo papel e uma caneta e escrever tudo isso. Aonde eu posso melhorar? Aonde eu falhei? Aonde eu posso evoluir? Aonde eu posso melhorar para as próximas vezes? A gente não para e não reflete sobre isso, né? A gente simplesmente... Isso seria um exame de consciência, isso seria uma forma de você refletir positivamente e mudar isso aí, né? Mas, como isso não acontece, a gente acaba apenas se culpando. E a culpa, ela é diferente, porque isso que eu acabei de fazer anteriormente é uma reflexão sobre a minha responsabilidade no que tá acontecendo. Que é diferente de culpa, porque a culpa é quando eu digo assim, tá vendo? Eu não sou boa o bastante. Eu não consegui entregar o que tinha que entregar. Eu não consigo fazer nada. Eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. Eu não sou boa em nada. Eu sou um fracassado. Eu sou um perdedor. Eu sou incompetente. E você começa a se culpar e minar você com os teus próprios pensamentos da tua capacidade. E isso vai fazendo com que você se cobre cada vez mais e se culpe. O que é diferente de você fazer uma avaliação realista do que está acontecendo, do que aconteceu, e pensar de que melhor maneira você pode evoluir, de que melhor maneira você pode mudar
ter um comportamento diferente para que num futuro, numa próxima tarefa ou na próxima tarefa que você for entregar o que você precisar fazer, você consiga entregar mais e melhor. E é exatamente assim que nós evoluímos em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente para fazer esse exame de consciência, quando a gente para e olha para as coisas de forma realista e começa a dizer assim, tá, isso aconteceu mesmo, né? Não é só imaginação da minha cabeça. Isso realmente aconteceu. Ou quando a gente olha e fala assim, não, isso não aconteceu. Não é algo que tá sendo real. Eu acho que eu tô imaginando as coisas. E para isso, o que a gente precisa fazer? Algo que é primordial a gente fazer é sim trabalhar a nossa autoconfiança. Porque a nossa autoconfiança é a base de muitas coisas. Inclusive a maneira como a gente acredita em nós, como a gente confia em nós e tudo mais. Então, eu acredito que além disso, né, as formas da gente evoluir na vida é a gente olhar para nós, é a gente reconhecer os nossos erros, é a gente olhar para nós de forma realista. E detalhe, gente, não é fazer isso no momento em que acontece a culpa, ou a autocobrança, ou a frustração. Porque no calor do momento, quando a gente tá ali realmente muito acometido pelas nossas emoções, as nossas emoções estão assim à flor da pele. Quando eu tô com muita raiva, quando eu tô com muito triste, quando eu tô me sentindo muito mal, quando eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Aquele sentimento, ele é tão intenso que eu não consigo pensar de forma realista e racional. Eu só consigo colocar o meu sentimento à frente. E o meu sentimento tá o tempo todo dizendo coisas que talvez não sejam reais. E aí faz com que a gente tenha uma interpretação perturbada das coisas. Então a melhor coisa é: aconteceu, você se frustrou, aconteceu algo que fugiu do teu controle, espera a poeira baixar, como dizem, se acalma, reflete, respira fundo. E aí, quando passar, quando amenizar aquela emoção, quando não tiver mais tão intensa, quando ela não tiver mais tão dominando você assim, aí você realmente se senta, você pega um papel e uma caneta e você escreve sobre isso. O que é real? O que aconteceu? Aonde eu falhei? Será que foi mesmo culpa minha? Será que foi mesmo responsabilidade minha? Será que eu realmente deixei a desejar? Será que eu deixei de entregar e poderia ter entregado mais? Aonde eu poderia melhorar? Como eu poderia melhorar? E aí você começa a fazer um exame realista. Porque quando a emoção passa e você começa a pensar de forma mais realista, você acaba se sentindo mais confiante para você pensar naquilo, porque você vê as coisas com mais clareza, né? E aí você pensa assim, tá, eu errei ou não errei? Aonde eu fracassei? Aonde eu deixei a desejar? Aonde eu podia ter entregado mais e não entreguei? Foi o quê? Foi a minha falta de vontade? Foi a minha preguiça? Foi a minha falta, talvez, de preparação? Foi a minha falta do quê? De conhecimento? De dedicação? Ou não, realmente foi falha minha, mas também existiu uma falha do colega? Também no relacionamento, por exemplo, o relacionamento terminou por minha causa. Tá, mas será que é só responsabilidade tua ou é responsabilidade da outra pessoa também, né? É aquele negócio, assim, eu sempre gosto de dar um exemplo, por exemplo, o exemplo de amizade, né? A pessoa cobra você, a pessoa se afasta às vezes e cobra você por você não chamar ela. Mas aí você começa a se culpar, nossa, mas eu não chamo ela, né? E aí você se culpa. Mas se você parar pra refletir, é aquele negócio, ela também não me chama. Então por que eu tenho que chamar ela? As pessoas têm muito isso de cobrar do outro, de esperar do outro e não olhar para si, não perceber os seus comportamentos, os seus erros, as suas falhas, né? Então a gente tá sempre esperando mais do outro e isso acaba frustrando muito a gente. E tudo é uma troca, nem tudo nessa vida é responsabilidade tua. A menos que sejam coisas que dependam única e exclusivamente de você, a menos que sejam coisas que você consiga de fato fazer sem depender de outra pessoa e se dedicar e entregar o teu melhor,
tem muita coisa que a gente não tem controle. E uma coisa que eu sempre falo é, se você for fazer alguma coisa, independente do que seja, dê o teu melhor, entregue o teu melhor, se dedique, faça. Porque às vezes a gente tem, e eu sei que é difícil, tá, gente? Mas eu quero que vocês percebam assim, quantas vezes a gente não faz as coisas por preguiça, por falta de vontade mesmo de fazer. E aí o que acontece? A gente acaba entregando as coisas meio boca, de qualquer jeito, aí se culpa por isso, aí se frustra por isso, se sente incompetente, se sente incapaz. Mas se tu parar pra pensar assim, poxa, mas quanto que eu me dediquei pra isso? Se não for pra se dedicar, então não faz, porque tu vai fazer mal feito, tu vai fazer de qualquer jeito, tu não vai ficar feliz com o teu resultado, tu vai se cobrar, tu vai se punir, tu vai se culpar, e tudo isso vai gerar um ciclo vicioso que acaba fazendo com que você tenha mais prejuízos ainda. E aí, quando a gente para pra pensar assim, né, por exemplo, uma pessoa, quando ela chega no ponto, assim, de pedir ajuda, porque ela tá tendo crise de ansiedade com muita frequência, ela tá se sentindo muito mal, ela não tá legal, ou quando ela tá com uma depressão, quando ela tá lá, assim, no fundo do poço, quando ela realmente não tá bem, que talvez ela vai buscar ajuda porque ela não aguenta mais, ou porque alguém da família olha por ela e diz assim, não, vamos buscar ajuda porque você não tá bem. É um momento onde tudo isso que eu falo pra vocês foram coisas que essa pessoa não percebeu. Foram coisas que passaram despercebido. E no nosso dia a dia tem muitas coisas que passam despercebido. Inclusive a nossa dedicação para as coisas. A gente reclama que as coisas não estão boas, mas o que a gente tá fazendo para melhorar? Eu reclamo que eu não tenho oportunidades melhores, eu reclamo que as coisas não acontecem pra mim, mas e qual é o meu papel diante dessa mudança que eu espero? O que eu tô fazendo pra isso acontecer? Aí eu não faço nada, daí eu me culpo por não fazer, daí eu me cobro porque deveria fazer, e tudo isso gera um ciclo vicioso. Então isso acaba minando a tua autoconfiança e acaba fazendo com que você se sinta mais inseguro ainda, mais incapaz ainda. Tudo é um ciclo vicioso. Então, para melhorar isso, gente, a primeira coisa que precisa ser feita tem 3 coisas que vocês precisam fazer para melhorar isso, tá? E eu vou falar para vocês que a primeira delas seja realista, tá? Seja realista e pense positivo. Isso que eu falei antes para vocês, faça um exame de evidências, faça um exame daquilo que é real, daquilo que realmente tá acontecendo. E quando as emoções baixarem, quando diminuir, quando você se acalmar, faça um exame disso. Faça um exame do que realmente aconteceu, do que você pode melhorar, em que aspecto você pode melhorar, em que ponto você pode melhorar. Então, assim, reflita muito sobre isso, porque eu acredito que isso vai ser de extrema importância, tá? E aí, pense de forma positiva. Eu sei que às vezes parece difícil, e é difícil. Não vou dizer que é fácil, porque eu estaria mentindo, né? Mas tente pensar de forma positiva, assim, ó. Foque naquilo que você tem e não naquilo que te falta. Então, foque nas qualidades que você já tem, foque nos ganhos que você já tem, naquilo que você já conquistou, naquilo que tá diante de você, que tá no teu alcance. Foca nisso. E deixa o resto para trás. Entende? Não fica focando só no negativo, não foca só onde você errou, foca onde você acertou, foca no que é bom e vai lá, vai naquele ponto lá, continue insistindo e vai em busca de você se desenvolver para ser uma pessoa melhor e conseguir melhorar nos outros pontos que você precisa, né? A segunda coisa é fazer um detox, muitas vezes, gente, das redes sociais, de pessoas, de situações, de lugares. Você se afastar, porque o fato de você não ter autoconfiança, você não olhar pra você, não reconhecer o teu valor, não acreditar que tu é capaz, faz com que você se compare constantemente com outras pessoas, com outra realidade, com outra situação, o que faz você se culpar, o que faz você se cobrar, o que faz você se punir. Então, assim, pare e tire esse tempo, assim, pra você refletir sobre o que tá te fazendo bem, o que não tá te fazendo bem. Dá um tempo das redes sociais, ou para de seguir talvez aqueles perfis de mulheres que só para as mulheres, né? Mulheres que só postam foto de biquíni com aquele corpo escultural, para você ficar se culpando, se sentindo mal porque você não tem aquele corpo. Então, assim,
Para de seguir pessoas que mostram uma vida perfeita, que essa vida perfeita não existe, porque isso só faz você se culpar. Então siga perfis que, por exemplo, o meu, né? Siga perfis de pessoas que agregam, de coisas que agregam para você, porque isso vai fazer grande diferença, tá? Então reflita nessas coisas, reflita no teu potencial, reflita em tudo isso, que isso vai ser de grande valia. E o terceiro passo, mas não o menos importante, inclusive ficou em terceiro, mas eu diria que é o mais importante de todos, é para vocês assistirem a Semana da Autoconfiança, né? Vai ser incrível, gente, vai ser uma jornada para vocês se desenvolverem, para vocês trabalharem a autoconfiança, tá? O intuito é que vocês com esse conteúdo vocês consigam se transformar numa pessoa segura, confiante e admirável, uma pessoa que acredita nela, que confia nela, que consegue resolver os seus conflitos do dia a dia, os seus problemas do dia a dia. Então, isso vai ser assim, ó, um divisor de águas na vida de vocês. Para participar da Semana da Autoconfiança, quem ainda não se inscreveu, no link da bio tá ali para vocês entrarem, se inscreverem. Se inscreve, garante a tua vaga, tá? Garante a tua participação, é 100% online, é 100% gratuito. Clica e entra também na nossa comunidade, é muito importante para você receber os anúncios, para você receber em primeira mão as notícias que vão chegando, né? Você vai receber em primeira mão e você também vai ficar por dentro de todas as novidades e vai receber o conteúdo, não vai perder nadinha, que você não pode perder nadinha, né? Porque tá tudo muito incrível, sério, um conteúdo muito bom. Vão ser 3 aulas, gente, nos dias 11, 13 e 15 de setembro, tá? E assim, essas aulas elas vão estar disponíveis para quem estiver inscrito na Semana da Autoconfiança e elas serão aulas que sairão do ar. Então, por isso que você precisa estar lá dentro para você assistir, não perder nada e se transformar nessa pessoa incrível que você deseja e que existe dentro de você e que eu só vou te ensinar o caminho para você descobrir ela e colocar ela em evidência aí dentro de você. Combinado? Então, quem ainda não se inscreveu, clica, se inscreve e garante a vaga para a jornada da autoconfiança, que eu tenho certeza que vai ser transformador na vida de vocês. Combinado? Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo mais um dia. E eu espero vocês nas nossas próximas lives, nos próximos episódios da Pílula de Autoconhecimento e na Semana da Autoconfiança. Então garantam a vaga de vocês, que eu tô esperando vocês lá, tá bom? Um beijo e boa noite!